O Conversa com o Poeta de hoje tem a honra, a alegria de trazer para o palco do Teatro da Cidade do Saber o Papa, o nosso Papa, o nosso Pelé da capoeira, Mestre Petróleo. Mestre, é uma honra, uma alegria. Tinha tentado já trazer você outras vezes, mas o senhor com a agenda corrida aqui no município, em algumas cidades da Bahia, dessa vez deu certo. Um prazer, uma alegria ter o senhor aqui. Boa tarde. Boa tarde, Evanildo. É um prazer, a honra é minha de estar aqui para participar desse papo com você, principalmente sendo entrevistado por você, e dizer da minha alegria e satisfação de estar aqui com você. Eu queria dialogar com o senhor sobre vários temas, em especial a capoeira, obviamente. Mas, além desse patrimônio que o senhor é da nossa capoeira, o senhor é um patrimônio como cidadão do município. É um cidadão que nasceu aqui na cidade e tem histórias fantásticas para nos falar aqui, para principalmente essa nova geração, né, que está chegando agora e que não conhece Camaçari das antigas. Mestre, a sua infância, como é que foi a sua infância aqui em Camaçari, Camaçari daquele tempo? Evanildo, é o seguinte, a minha infância, a infância de pessoas de poder aquisitivo, vamos dizer assim, mínimo, sempre é difícil. E a minha não foi tão diferente, né? Nasci em 1948, aqui em Camaçari, no bairro da Lama Preta. Na época, o bairro chamava Tabuleiro da Baiana. E dali foi... Meu pai era pobre, a minha mãe também lavadeira. Era difícil para a sobrevivência, principalmente porque na época não havia as indústrias, não havia trabalho, não havia espaço. Como hoje está difícil, naquela época era muito mais difícil. Mas estou aqui, é o resultado da dificuldade, mas cheguei até aqui. Você falou uma coisa bacana aí sobre sua mãe, né? Sua mãe lavadeira. Como que era lavar naquela época? Não tinha água encanada? Já tinha água encanada? Como que era esse ritual do lavar roupa no rio, em casa? Não, naquela época não existia, acho que nem se pensava em água encanada. Se tivesse, era mais assim para o pessoal de poder aquisitivo altíssimo, o pessoal que morava no centro, né? Mas as lavadeiras daquela época, elas lavavam, não era no rio, batendo a roupa na pedra para alvejar, botava no corador, botava um tempo no sol para ver a roupa clarear, né? Depois tinha aquele processo de enxaguar, né? E botar para secar no varal, né? Não tinha, pelo menos na região lá, não havia água encanada. E o senhor, naquela época, garoto, aprontava muito, não? Dava muita preocupação a sua mãe por esses rios, pelo Rio Joanes? Eu devia ser um tanto traquino como todos os meninos, né? Todo mundo traquino. Mas a minha mãe, apesar de ser analfabeta, ela tinha uma forma de criar com a gente, né? Na verdade era só eu e minha irmã, mas ela era na corda curta, né? A rede curta, como diz assim no passado, né? Eu não saía muito, quando saía era acompanhado com ela, até porque as pessoas confundiam a minha irmã e ela, por causa do tamanho, achavam que todos eram os irmãos. Ela era minha mãe, mas era pequenininha, né? E as pessoas achavam que era só 3 irmãos que estavam andando. A gente saía para pescar, para ir para buscar manga ali na Fazenda São João. Assim, todo lugar que eu estava, provavelmente é certo ela estar. Camaçari era uma cidade, a princípio, veranista, né? De veraneio, enfim, muitos ricos que vinham de outras cidades da Bahia, principalmente Alagoinhas, Salvador, vinham veranear aqui. Como era esse processo cultural da época, Mestre Petróleo?
Olha, na época, Camaçari, ele era, vamos dizer assim, quase que por inteiro uma fazenda. Aqui o centro, por exemplo, era sítio, né? Era diversos sítios, né? E quem eram os proprietários desse sítio, como bem disse você, eram pessoas que vinham de fora, compravam, né? E vinham de fato para veranear. Logo no meio da semana, segunda-feira em diante, essas pessoas desapareciam. E alguns, muito poucos, eram nativos. Mestre Petróleo, como é que apareceu a capoeira na vida do senhor? Com quantos anos que a capoeira veio ser esse instrumento que formou essa grande personalidade, esse grande patrimônio nosso? Como é que a capoeira entrou na vida do senhor? Olha, a capoeira entrou na minha vida por volta de 1960, quando eu vi pela primeira vez ali no Alto do Triângulo, dois senhores jogando capoeira, né? Mas eles não tinham título de mestre, eles jogavam capoeira. Um era ali de Monte Gordo, ele era cavoueiro, ele trazia todo final de semana, sábado, ele trazia os animais, aquela tropa de animais com carga de carvão, e outro era pescador, chamava-se Ambroso, né? Ele pescava bastante no Rio de Janeiro, ele tinha barcos e pescava, mas quando chegava no sábado à tarde, eles iam ali para o Alto do Triângulo, na época era chamado de quitanda. Quitanda era aquele comércio que vendia de tudo, os pouquinhos, a retalho, no caso era azeite, vendia xangô, vendia óleo, vinagre, tudo você comprava na época 10 centavos, que hoje, né, 10 centavos, tudo a retalho você comprava 100 gramas de café, 250 de café e assim sucessivamente. Então, uma certa feita eu fui comprar cigarro, na época eu me lembro que o cigarro de marca Astoria, que você também não conheceu. Não, a história Né? não. Eu fui comprar, o pai mandava comprar 3, 4 cigarros, né? E eu fui. E lá eu vi esses dois homens jogando capoeira. E logo que vi, eu senti, eu posso dizer assim, algo diferente de mim, porque eu nunca tinha visto capoeira, mas eu já comecei a imitar eles ali, fingindo. Na época, as pessoas diziam que era remedando, né? Quando a gente Remedando, fazia remedando. remedando. Aí eu comecei ali a remedar. Só que eu não fiquei só O ali. senhor tinha quantos anos na época? Na época eu tinha de 8 para 9 anos. Olha. Aí eu comecei a remedar, só que do trajeto dali daquele local até a minha casa, aí eu fui fazendo os movimentos que eu vi ele fazendo. Bom, mas isso é importante, que isso só acontecia dia de sábado. Só que mãe tinha uma rocinha no quintal, e aí eu comecei levantando a perna por cima dos pés de empim, tudo que eu via que era alto, eu queria passar a perna e fazer os movimentos que eu vi, inclusive fazer o AU, que a capoeira o pessoal acha que começa por aí pelo AU, todo mundo que você vê, alguém chama de estrelinha, né? Bom, e eu comecei. Aí mãe também achou estranho. Tinha vezes que ela dizia assim: meu filho, você vai quebrar o pescoço, você vai quebrar o braço. Esse menino ficou doido, né? Mas não era a capoeira que naquele momento ela tinha entrado em mim. Cara, que história emocionante, eu digo, porque a arte, né, a cultura, quando ela toma a gente, quando ela toma os enviados, né, porque vem. Obviamente que quem tem acesso e quer, pode também ter uma trajetória artística e cultural, obviamente. Mas o senhor fala do poder, né, da arte, né, quando chega, né, o impacto que nos causa. E seria importante que toda criança, todo jovem tivesse acesso, né, porque tenho absoluta certeza, mestre Petróleo, e o senhor é testemunha disso, que muitos, né, não estariam no caminho das drogas, né, da violência, e muitos não estariam hoje, crianças, inclusive jovens enterrados, né? Naquela época, a capoeira era tido como uma luta, uma dança marginal, né? Eu lembro de história de outros mestres em Salvador, por exemplo, que eram perseguidos pela polícia, né? Enfim, eram tidos como vagabundos. Como que era naquela época aqui em Camaçari?
não era muito diferente a filosofia do povo, né? A minha mãe e o meu pai, eles também não queriam que eu praticasse capoeira, como a sociedade, de um modo geral, não queria, mas por ignorância, né, que hoje, até hoje, existe essa ignorância, porque falava-se que capoeira era coisa de negro, e não erraram quando disseram que era coisa de negro. A princípio, era somente os negros que praticavam capoeira, e, enfim, diziam que era coisa de malandragem, que era coisa para malandro, para vagabundo, né? As coisas que fossem ruins podiam se colocar sobre a capoeira. Bom, graças a Deus que hoje a gente tem a sociedade, o mundo praticamente tem uma visão diferenciada e correta, né? A capoeira é arte, é cultura, é lazer, é esporte, é dança, né? Esse momento que nós estamos aqui para interagir, falar da própria capoeira, né? Mas a capoeira, acima de tudo, a luta do homem oprimido em busca da liberdade. Aí pergunta-se que liberdade, né? Porque antes o homem lutava, quem sabe, de faca, com facão, com aquilo que achava para se defender. Hoje o homem continua lutando na capoeira, continua lutando por dias melhores, por direitos. E antes não era diferente, só que era mais na força bruta. E agora a base do diálogo, né? Todo mundo fala, você tem muitos grupos, né? Se reúne. Ontem mesmo eu estava numa assembleia ali no Sindicato dos Trabalhadores, falando de capoeira, né? Da importância da capoeira, da organização, de se organizar para o futuro da capoeira, né? Alguns dizem assim, mas teve muitos mestres que morreram pobres, não conseguiram nada, mas eles, na minha concepção, eles conseguiram. Eu estar aqui já foi fruto da luta do passado, né? Daqueles que lutaram para que eu esteja aqui, e me tornei um agente multiplicador, e assim preparo pessoas para continuar nessa luta. Eu tenho dito nos meus eventos de capoeira que eu não preparo o homem para brigar fisicamente, para ser campeão de luta, mas para ele ser um campeão, ele ser um educador, ele ser uma pessoa que continue levando essa cultura até aonde Deus permitir. Nós sabemos que a capoeira ela teve um início, provavelmente ela se tornará, ou já se tornou, infinita, porque gerações mais gerações vão estar agindo. Não, eu estive algumas vezes na Europa e nos Estados Unidos. Na Europa, por exemplo, nós temos grandes mestres, inclusive daqui de Camaçari, mestre Grandão, mestre Bobô, que fazem anualmente viagens para a Europa para capacitar outros alunos, né? E quem foram os seus grandes mestres? Mestre Petróleo. Olha, eu tive a felicidade de encontrar, a princípio, o mestre Felipe. Ele era dali de Nazaré das Farinhas. Eu não sei, você deve lembrar que na época da política, uma época da política, um ônibus matou alguém ali no Gravatá, matou um mestre de capoeira que... Sim, lembro, né? Sim, lembro. Né? E aquele mestre foi o meu mestre, inicialmente foi o meu mestre. Bom, mestre Felipe, ele fazia capoeira Angola, mas ele não tinha, como eu disse no princípio, ele não tinha título de mestre, ele era capoeirista, né? E depois eu encontrei o mestre Mídio, que graças a Deus vive até hoje ali em São Francisco do Conde, o mestre Mídio, também angoleiro, né? E tive uma passagem muito grande, graças a Deus, com o mestre Rubem, que faz poucos meses que veio a falecer. Bom, e esses homens, eles só me deu coisas, só me transmitiu coisas boas. É por isso que eu sou o homem que sou. Eu não fiz faculdade, eu aprendi na universidade da vida. E aí eu aprendi também a escolher, separar as coisas boas das ruins, e optei pelas coisas boas à toa aqui. Mestre, nós falamos dos seus mestres, e agora nós temos um grupo lindo, maravilhoso aqui, de outros mestres, de capoeiristas hoje que fazem um trabalho excepcional na cidade e em outras cidades da Bahia, que foram seus alunos.
Queria que você falasse um pouco de alguns, esses seus alunos que começaram com o senhor e agora alguns já são mestres, outros... Pois não. A princípio, eu quero dizer que Camaçari é um celeiro de cultura e que a capoeira, na verdade, ela hoje tem sido assim o veículo, né, muito importante aqui nesse município. Bom, tem muitos mestres que não são do meu segmento, que não foram alunos meus, mas eu tenho bastante mestre também, que fui eu que formei, né? E que hoje já faz trabalhos, são, como eu disse no princípio, agentes multiplicadores desse trabalho, ensina nas escolas públicas, ensina em escolas particulares e com boas referências, né? Porque eu sempre tive a preocupação de ensinar para eles não apenas os golpes, os movimentos, mas discipliná-la principalmente para que nada viesse desabonar a conduta de nenhum deles dentro da sociedade, inclusive não viesse a me diminuir dentro desse processo. Então, todos esses mestres, eles são, eu tenho um mestre Wando, eu tenho um mestre Alex, mestre Robson, mestre Sim, mestre Ismael, que vocês conhecem, né? Bastante outros mestres, já começou a pecar, porque tem um que está lá em Piauí, o mestre Messias, né? E assim, tem agora o caçula da família, chamado Suicida, né? E todas essas pessoas, eu tenho certeza que aonde eles andarem, não desapontarão. O mestre Ismael, que para mim também é uma das grandes referências dessa cidade, inclusive já o convidei para o programa, para o Conversa com o Poeta, tem um trabalho genial com crianças especiais, né, com crianças com síndrome de Down, né, é um trabalho fantástico. Mestre, eu estou sempre trazendo aqui para o programa personalidades que têm o que dizer, o que falar, o que ensinar, o senhor é uma delas. E tem algumas que já partiram, inclusive, e que foram esquecidos, né? E eu, através dessas personalidades que eu trago aqui para o programa, eu tenho uma humilde pretensão de, além de visibilizar, de colocar à luz essas personalidades que eu trago, mas que eles também falem dessas pessoas que foram esquecidas aqui no município. Para o senhor, algum mestre, algum capoeirista, algum nome que o senhor lembra, merece ser lembrado nesse nosso programa, que o senhor gostaria de prestar uma homenagem? Bem, eu acabei de falar desses mestres, no caso do mestre Emílio, ele continua vivo, graças a Deus, né? Esses mestres meus, eu homenageio eles todos os dias, né? Mesmo no silêncio, cada vez que eu estou numa roda de capoeira, de alguma forma, eu me inspiro nesses homens, e que eles se sintam, onde estiverem, homenageados por mim, né? E os demais são mestres que estão todos aí nativos, todos de parabéns, porque são de fato homens que lutam para que a capoeira continue funcionando nesse município, né? E tenho certeza que novos mestres virão. Mestre Emílio e tantos outros que o mestre Petróleo citou, mas em especial agora o mestre Emílio, quando o senhor assistir esse programa, eu quero dizer ao senhor que o senhor é um grande patrimônio brasileiro. Eu sei que teve tantas vezes na vida do senhor que o senhor já se imaginou por que eu tenho que passar tantas dificuldades para ser ou para continuar sendo mestre. Eu quero dizer ao senhor que o senhor formou tantos, mas esse em especial, que é a nossa pérola, uma das nossas pérolas, se não a mais importante, de capoeira aqui do município. Então, queria agradecer ao senhor, em nome do povo de Camaçari, em nome do programa Conversa com o Poeta, em nome da Secretaria da Cultura, agradecer ao senhor, mestre Emílio, por ter nos possibilitado de conviver
com esse grande mestre nessa nossa breve passagem aqui por esse planeta. Muito, muito obrigado ao senhor e ao senhor mestre Petróleo. Estou muito emocionado porque eu sei da sua luta. Eu morei durante 30 anos no bairro que o senhor ainda mora. Eu sei de quantos jovens poderiam estar hoje mortos ou presos, mas não estão, porque passaram pela sua academia, passaram pelas suas mãos, pelos seus ensinamentos. Hoje o senhor tem um templo, né? Um templo de capoeira. Eu digo que ali, quando eu chego lá, eu me emociono, que é uma escola. E o senhor faz um trabalho também com pessoas como eu, que já passaram dos 40, 50 anos. E todas as vezes que eu vou lá, o senhor me convida. Só de ver o senhor jogando capoeira, eu já fico cansado. Como que é esse processo de ensinar capoeira para gente da idade maior que 40, 50 anos, até 60 anos? Evanildo, a capoeira não tem idade. Eu costumo dizer, quando algumas pessoas me interrogam, como você acabou de fazer essa pergunta, eu tenho dito que ainda no ventre da minha esposa, os meus filhos começaram a jogar capoeira. Porque quando, após os 6, 7 meses, ela cansou de dizer para mim, olha ele bulino aqui, ele bulino. Eu dizia assim, ele está fazendo uma benção, ele está dando um AU. Mas, e com certeza, quando eu estava tocando o berimbau e que ele estava se movimentando no ventre ainda, ele estava ouvindo a música e gingando. Então, de 1 a 80, pode praticar capoeira. Eu tenho chance então ainda? Muita chance. E oportunidade também, porque, como você acabou de dizer, já lhe dei uma bolsa para você participar. Só que você está deixando a bolsa né, de lado. Mas continua a oportunidade para você ir praticar capoeira. E outra coisa, nem sempre o jogar capoeira não é você chegar lá e fazer movimentos que você não pode, né? A capoeira ela é uma engrenagem. A capoeira como eu falei aqui, que é arte, a cultura, lazer, esporte e dança. Quando eu digo que é uma engrenagem, ela tem a musicalidade, ela tem vocal, ela tem o berimbau, ela tem o pandeiro, tem o atabaque, né? E então, tudo isso faz parte da capoeira. Quando eu tenho uma roda de capoeira, que você está naquela roda de capoeira, ninguém destaca, pergunta se você sabe jogar ou não. Você também é um capoeirista. Você está ali, está batendo palma, está cantando, está participando. Portanto, você também é um capoeirista. E na proporção que você vai praticando, você vai melhorando o seu estado de desenvolvimento físico. Eu vou aceitar esse desafio. Primeiro, gratidão pela bolsa. Só que eu queria falar uma coisa que eu acho que vai ser importante sobre a questão da bolsa. Deus tem sido muito generoso comigo, sempre foi, né? Hoje eu tenho uma trajetória na arte, na cultura, como poeta, como compositor, como escritor, que me dá o direito, a possibilidade de contribuir com a sua escola, pagando uma mensalidade assim que eu começar a estudar lá com o senhor. E queria dizer que você, empresário, né, enfim, qualquer pessoa que agora está refém apenas das suas atividades empresariais ou qualquer outro profissional que está apenas focado nas suas atividades profissionais, é importante que faça teatro, que faça música, que faça dança. Mas agora, em especial, estamos falando da capoeira. Porque a capoeira ela melhora tudo. Ela melhora o seu humor, raciocínio, a sua saúde. E diria que nós, que humildemente podemos agora pagar uma mensalidade. Quanto custa a mensalidade da sua escola? Para quem pode pagar, mestre Petróleo? Rapaz, eu vou dizer porque você está me perguntando. Sim.
porque até certo ponto seria assim vergonhoso eu dizer que nesse tempo, agora em pleno século XXI, a academia de capoeira, eu estou cobrando R$ 30. É vergonhoso chegar diante das câmaras e dizer que esse é o valor, porque, na verdade, isso não é uma cobrança, é uma ajuda para a manutenção da sede, como você teve lá, que você viu. A gente precisa pintar, a gente precisa retocar, a gente precisa de colocar água, a gente precisa pagar a luz né, todo mês, e aí alguém colabora, que não são todos, colabora, porque eu passei a vida toda fazendo capoeira de graça, ensinando de graça, e hoje eu ganhei aqui, tive uma resposta positiva quando a gente estava falando sobre a questão do inglês, que você disse assim, a única coisa que eu cobro é que quem aprenda, ensine. Ou seja, o agente multiplicador. Eu aprendi hoje, né? Eu creio que já falei outras vezes, mas falei para outras pessoas, mas falei de outra maneira. Hoje você foi bem direto comigo e me ensinou para eu transmitir. Eu aprendi e ensino, faço questão de ensinar, para que aquele que aprender continue ensinando. É assim que se transforma em agente multiplicador. Mestre Petróleo, essa questão do valor que o senhor cobra não é uma vergonha, é um ato de solidariedade. Eu conheço o trabalho que o senhor desenvolve e muitos que estão ali só podem participar de uma aula de capoeira porque o senhor cobra esse valor. O senhor só nos emociona com a sua fala, com a sua prática de vida e como mestre. E eu diria que as pessoas que me ouvem aqui, professores, empresários, comerciantes, enfim, de qualquer segmento de trabalho que for fazer, é importante que a gente tenha também essa consciência de, se a gente puder, aqueles que podem pagar, que colaborem, não apenas com R$ 30, mas o que puder a mais, porque é com o que puder a mais, que o Mestre Petróleo doa bolsas para aqueles que não podem pagar nem R$ 30. Mestre Petróleo, uma outra coisa que eu queria abordar a gente ouve falar dos vários segmentos da capoeira. O senhor hoje é evangélico, né? E eu sempre ouvi falar com muita vontade de aprender, de saber mais sobre o que é, e se esse é o termo certo, que eu não sei, sou um ignorante nesse aspecto, e quando falo da minha ignorância é de não saber, o que significa capoeira gospel? Capoeira gospel, deixa eu... A princípio, eu quero dizer que das modalidades, existe capoeira regional e existe a capoeira Angola. Essas as duas modalidades, ou, na minha concepção, as únicas modalidades. Em relação à capoeira Angola, pessoas chamam de capoeira primitiva, capoeira mãe, né? E a capoeira regional, ou tradicional, que é a capoeira que o mestre Bimba criou. Depois, essas são as modalidades de capoeira. Algumas pessoas estão confundindo o fato de se falar capoeira, às vezes talvez seja mal expressada para determinadas pessoas, no entendimento de determinadas pessoas, quando se fala assim, capoeira gospel. Gospel não é uma modalidade. Para quem sabe, gospel significa evangelizar. E eu, particularmente, tenho usado a capoeira como um instrumento de evangelização. A palavra gospel, ela vem dos Estados Unidos, né? Todo mundo conhece. E através da palavra, da evangelização, da capoeira, que nós formamos grandes grupos, rodas de capoeira, e aproveito a oportunidade para cantar louvores e no ritmo da capoeira, tocando berimbau, e as pessoas
que joga, quem não joga capoeira, para você ter ideia, para quem não joga capoeira, cristãos de outras denominações, quando ouve os louvores e ouve o toque do berimbau, porque a princípio se vê o berimbau no alto, imagina que ali tem uma roda de capoeira tradicional, mas lá eu estou cantando louvores, louvando, adorando a Deus, né? E as pessoas que passavam antes, crentes, cristãos, irmãos meus, inclusive, que passavam antes, quando via o berimbau tocar, dizia assim, tá amarrado, o sangue de Jesus tem poder. Aí agora, quando ouve a palavra no ritmo do berimbau, se aproxima. E quando você dá fé, eles estão também louvando com a gente. Então, esse é o momento de se fazer um apelo. Hoje eu tenho uns 20 louvores, né, na roda de capoeira, aqui na Bahia inteira, em outros lugares, outros estados, me cobra. Ah, mas aí eu, inclusive, vou cobrar não, vou pedir. O senhor pode, porque o senhor também é um compositor, o senhor pode cantar um desses louvores que o senhor compôs? Sei lá, o que seria de mim se não fosse Jesus? Sei lá, o que seria de mim se não fosse Jesus? Sei lá. Sem Jesus eu não posso viver, sem Jesus eu não posso ficar, sem Jesus eu não posso andar, eu não tenho alegria, eu não posso cantar, sei lá. Maravilha, maravilhoso. Ah, eu quero outro. Deixa Jesus trabalhar, enquanto eu jogo capoeira, irmãos, deixa Jesus trabalhar. Fantástico. Jesus está de braços abertos. Abra o seu coração, Jesus está querendo entrar na roda dessa capoeira, irmão, deixa Jesus trabalhar. Mestre Petróleo, agora eu tenho uma curiosidade, só me desculpa eu perguntar. Em algumas vezes eu já testemunhei, não aqui apenas em Camaçari, em Salvador, ali no Pelourinho, em outros lugares. Às vezes tem uma roda de capoeira, alguém dá eu não sei como chama os nomes apropriados. Uma lua, uma mini-lua. E derruba outro capoeirista. Rasteira. Né? Uma rasteira. E o pau come. Eu já vi algumas vezes o pau comer. Nessas rodas gospels, né, nunca aconteceu isso, né? De alguém e aí esquecer que é uma capoeira gospel e o pau comer. Nunca aconteceu, né? Não. Primeiro porque essas rodas, na sua maioria, ela acontece aqui. Aqui, independente de gospel ou a capoeira tradicional, ou capoeira normal, ou a qualquer roda, onde eu estou, as pessoas, por questão, não é porque tem medo de mim, que eu seja invencível, que eu seja forte, mas pela questão da hierarquia, já me respeitam. Né? Bom, e depois, quando tem uma roda de capoeira titulada uma roda de capoeira evangelizando, fazendo gospel com evangelização através da capoeira, a ferramenta, geralmente nós estamos ali com os cristãos, e que eles já são instruídos, todos já são instruídos, que o nosso objetivo é, através da palavra, através do louvor, acalmar o coração de todos. Eu estou perguntando isso, meu repertório. Porque são humanos também, né? E aconteceu uma vez uma coisa, um episódio comigo que todas as vezes quando eu lembro eu dou risada. Eu dirigi um espetáculo, era a Paixão de Cristo, né? E o Jesus, que apanhava muito durante os ensaios, inclusive, né? Mas o chicote era feito de um pano macio, que não... E um dos atores, eu não sei, ele estava meio brigado com o menino que fazia o Jesus, né? Fez um chicote e fez um laço, né? E ficou um nó. Não, acho que os 3 nó. Só que na hora do ensaio, nós estreávamos no outro dia, era um ensaio geral. Ele deu umas lapiadas no Jesus. Jesus soltou a cruz. Jesus e o pau comeu. Então eu estou perguntando, porque às vezes, sem querer, inclusive, né,
alguém dá uma rasteira e alguém se machuca. Mas o senhor está dizendo que... É porque é o seguinte, uma coisa é simular e a outra coisa é de fato, né? Quando eu digo assim, o cristão, eu hoje, a Bíblia diz que quando você se converte, você é uma nova criatura, quando você desce as águas, você se batiza, você é uma nova criatura. Que o homem velho morre para que uma nova criatura viva, né? E tem pessoas, vamos dizer assim, numa simulação, o indivíduo, ele é simulação, ele não tem compromisso, ele não tem responsabilidade. Ele está ainda, quem sabe, o velho homem mesmo, o homem de fato, e ele está com os nervos à flor da pele. Quando ele fez aquele nó, que não era frequente fazer, ele, com certeza, ele já tinha o propósito de atingir o seu companheiro, que, por infelicidade, estava lá, Jesus. E né? ele era forte, um Jesus forte. Um Jesus forte. Então, essas coisas são proposital, mas o nosso objetivo é exatamente, através da palavra, fazer com que as pessoas entendam, participem e venham se render, inclusive, aos pés de Jesus Cristo. Mestre, eu sei que agora eu sou evangélico, eu entendi e acho fantástico. Mas antes do senhor ser evangélico, alguma vez, assim, jogando capoeira, alguém errou a perna no senhor, ou o senhor errou a perna de alguém e o pau quebrou, assim, antes do senhor ser evangélico? Bem, eu não me lembro, mas provavelmente alguém deve ter batido a boca nos meus pés, não foi meu pé que bateu na boca, a boca nos meus pés, né? Alguém bateu a boca no pé do senhor. Alguém deve ter tropeçado na minha perna, né? Outros querendo se aproveitar da minha inocência, deixou a barriga, bateu a barriga na cabeça, né? Bateu a barriga na minha cabeça, mas foi acidentalmente, tá. Não foi propósito. E hoje eu já não consigo mais, já não faz mais, até porque eu vou pouco na roda de capoeira e quando eu vou... E quem é doido de chegar perto? Quando eu vou com muito cuidado nos dois, porque hoje eu tenho cuidado em mim e cuidado no oponente. Mestre, nós estamos encerrando aqui a nossa belíssima aula que o senhor nos concedeu. Tem alguma coisa que o senhor queira aqui conceituar, queira falar, que ainda não falou? Fique muito à vontade, esse programa é seu. Não, Vanildo, o que eu quero dizer mesmo é agradecer por essa riquíssima oportunidade, né, de nós estarmos aqui. Para mim é uma oportunidade muito grande, não é à toa, com certeza foi Deus que nos colocou nesse momento aqui para fazer essa troca de ideia, né? Aprendi com você ouviu dizendo logo do início, aprendi muito com você, com certeza alguma coisa fica no seu pensamento que saiu daqui agora, e dizer à sociedade, capoeira é arte, é cultura, é lazer, é esporte, é dança, é brincadeira. Capoeira é genuinamente brasileira, é a arte da qual que nós temos o compromisso de aprender, até porque quando você vai para qualquer outro país aí, além da capoeira ser um grande agente da língua portuguesa em países outros, né? Ela também, as pessoas lhe perguntam, quando é o brasileiro, e se for baiano principalmente, é capoeirista, é sambador, né? A cultura já fica na visão das pessoas outras, que nós fazemos isso. E se porventura alguém convidar ou perguntar, é preciso que você, de alguma forma, conforte, que você fale com a pessoa sobre aquilo que ele está esperando, mas tem que falar com segurança e certeza do que você está dizendo. Aí eu quero agradecer e dizer que estou sempre à disposição quando for necessário. Eu é que estou doido para voltar mais uma vez aqui para conversar com você. Vai ser uma honra, uma alegria. Eu queria agradecer à Prefeitura Municipal de Camaçari, em especial à Secretaria da Cultura, por essa oportunidade que me possibilita de visibilizar, de trazer personalidades
do meio artístico, cultural, enfim, de tantos outros segmentos da educação e de todos os segmentos daquelas pessoas que já passaram aqui, para mostrar a cidade e os seus valores, as suas pérolas, as suas riquezas, os seus mestres. Agradecer à TV Litorânea, à TV Camaçari Secute, ao Teatro da Cidade do Saber, já falei à Prefeitura, e ao senhor mestre, minha gratidão e meu respeito. Eu é que agradeço. Muitíssimo obrigado, viu? Eu é que agradeço. Até breve, vou aparecer lá. Apareça mesmo. Pode fazer a turma lá de aula de inglês, que eu vou lá humildemente dar aula para os seus meninos e vou fazer aula de capoeira lá com o senhor também. Valeu, Vanildo, estou esperando. Um abraço, querido. Até lá. Gratidão. Um beijo.